Hello Playtea em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido por vocês nas nossas plataformas. Sejam elas o Facebook, o Instagram ou aqui mesmo no YouTube, vocês sempre me mandam muitas perguntas sobre a escovação de dentes. Ju, você tem dicas para me ajudar a usar a escova de dente? Você tem dicas que possam me ajudar nesse processo? Meu filho não gosta de escovar os dentes, o que eu faço? Você tem alguma dica que possa me ajudar? E normalmente eu sempre respondo essas pessoas individualmente, mas é uma dúvida muito frequente. Então, pensamos em colocá-la em um vídeo para você ter acesso a essas dicas de uma maneira mais exemplificada e também acesso sempre que você estiver passando por alguma situação aí no seu dia a dia. Então, o vídeo de hoje é sobre escovação de dentes e como você pode ajudar o seu filho aí em casa nesse processo do dia a dia que é muito importante para ele realizar. Então, vamos lá! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a escovação de dentes e como você pode ajudar o seu filho nesse processo. Mas antes, nós precisamos entender como esse processo acontece e por que muitas vezes essa negação à escovação de dentes acontece entre as crianças. Todas as crianças passam por um processo chamado busca oral. Logo na primeira infância, é aquela fase em que as crianças estão com a dentição emergindo, então os dentinhos de leite estão nascendo. É aquela fase que o bebê coça muito as gengivas, está sempre buscando alguma coisa para morder e colocar na boca. É a fase que nós chamamos de busca oral, em que esse incômodo é frequente na região da boca por conta do nascimento dos dentes e a criança coloca muitos objetos na boca para amenizar essa sensação que ela sente. Na busca oral e nesse processo da primeira infância, as crianças também descobrem o novo através da boca. Então, com certeza você vai buscar na sua memória a sua criança quando ela era menorzinha, que tudo ela colocava na boca, todo o brinquedo que você dava para ela colocava na boca. Então, é também o meio pelo qual as crianças descobrem o mundo. Mas quando essa fase de busca oral é finalizada? Normalmente, depois de 1 ano de idade, as crianças já têm a sua dentição toda formada, a dentição de leite, que a gente chama. E aí ela não tem mais a necessidade de colocar tantos objetos nessa boca para amenizar essa sensação de coceira, incômodo e irritação, de uma maneira geral. Então, não é mais interessante para ela colocar objetos na boca. Nessa fase, após 1 ano de idade, ela também já sabe descobrir o mundo de outras maneiras. Ela já consegue pegar, ela já consegue normalmente andar, pedir os objetos. Então, ela explora esse mundo de uma maneira diferente, não mais pela boca, quando na primeira infância. Então, na cabecinha dela, não é mais interessante buscar por coisas relacionadas ao sistema oral na boca. Então, não é interessante colocar objetos nessa boca, não é interessante morder coisas, não é interessante também a escovação. Porque se nós formos pensar como funciona o processo de escovação, nós pegamos um corpo estranho, uma escova de dente, colocamos um fluido, que é o creme dental, molhamos, colocamos esse fluido com a escova, que é um objeto estranho, na boca e realizamos movimentos. Então, a gente tem o primeiro ponto. Esse fluido desperta sensações relacionadas a sabores. O segundo ponto é a escova de dente é um corpo estranho, é um objeto estranho que ela vai precisar inserir nessa boca. E lembre-se, para ela não é mais interessante colocar esse objeto na boca, porque ela já saiu daquele processo de busca oral e ela não quer mais esse processo. E o terceiro ponto,
a movimentação. Quando a gente faz movimentos durante a escovação, a gente também ativa a musculatura dessa região, as bochechas, a gengiva, o céu da boca, a língua. A gente ativa essa musculatura, essa pele e esses tecidos dessa região da boca. Então, a gente também proporciona sensações para essa criança através do movimento. Quando você, por exemplo, escova seu dente com mais força, você não sente? Às vezes pode machucar a gengiva, quem é mais sensível, quem é menos sensível. Quando você troca, por exemplo, o tipo da escova de dente, uma mais macia, uma média ou uma mais forte, você também sente a sensação diferente nessa escovação. E essa criança também sente todas essas sensações. E todas essas sensações passam pelo sistema sensorial. Lembra que a gente já falou aqui sobre os sistemas sensoriais? Que eles captam as informações do ambiente, processam e enviam uma mensagem aqui para o cérebro da criança, para ela entender o que é aquela sensação que ela está sentindo ou está captando nesse ambiente. Então, essas informações sequenciadas da escovação de dentes que eu narrei para você, envia informações para esse sistema sensorial, que logo envia essas informações para o cérebro. E essa criança pode entender todas essas etapas e sensações geradas como algo aversivo, algo que não é legal, algo que ela não gosta. E por conta dela ter essa sensação de não gostar, o sistema sensorial dela captar isso como algo ruim, algo aversivo e algo que não é legal, então essa criança começa a buscar mecanismos de fuga para essa atividade que ela realiza todos os dias, que é a escovação de dentes. Imagine, você precisa realizar todos os dias uma coisa que você sente um incômodo muito grande. Você precisa realizar todos os dias isso e passar todos os dias por esse incômodo. Então, é lógico até que essa criança vai desenvolver esses mecanismos de fuga, porque para ela é um momento muito aversivo, um momento muito incômodo, um momento muito ruim. E o que a gente pode fazer para ajudar essa criança a tolerar de uma maneira melhor esse momento e também melhorar esse dia a dia dos pais, da família e da saúde e higiene bucal dessa criança são as brincadeiras, como eu trouxe aqui vários exemplos de brincadeiras para você trabalhar com essa criança. E a primeira dica é: brinque de assuntos relacionados à escovação de dente. Então, você pode começar a inserir o processo de escovação de dentes no brincar da sua criança. Você pode, por exemplo, brincar de comidinha. Então, eu trouxe aqui um boneco que tem um bocão para a gente trabalhar isso de uma maneira mais lúdica. Mas se você não tiver, por exemplo, um boneco que tem essa boca maior, em que dê para trabalhar, você pode brincar com qualquer boneco que essa criança goste, que essa criança tenha acesso aí na sua casa. O importante é ela entender essa relação, que na brincadeira ela vai fazer uma coisa que ela também faz no seu dia a dia. Então, você pode selecionar um brinquedo para ser esse exemplo de escovação, de atividades para essa criança. Hoje eu escolhi esse boneco, você vai escolher um aí na sua casa. Então, você, depois que selecionou esse brinquedo, você vai começar a brincar de coisas que envolvam esse tema ou que, ao final, cheguem nesse tema. Como, por exemplo, a comidinha. Brincar de comidinha é uma possibilidade bem legal, porque a gente pode ensinar essa criança que depois da refeição ela vai escovar os dentes. Então, você vai brincar. Eu trouxe vários exemplos. Aqui tem frutinhas, tem banana, vocês conseguem ver? Tem bananas, aqui tem morango, uva. Aqui tem bolinhas que a gente pode falar que é comidinhas, cereais.
Tem também um cupcake, tem essa melancia. E aí a gente vai brincar de comidinha. Você pode brincar de fazer alguma comidinha com a massinha, por exemplo. Você pode brincar com a massinha de fazer alguma comidinha e aí depois você dá para esse bonequinho a comidinha. Vamos usar a massinha. Você vai pegar a massinha e vai fazer comidinhas. Nham, 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 que gostoso essa comidinha. Vamos dar para ele comer, filho? Nham, 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 nham. Olha, você pode grudar na boquinha dele a massinha. Opa. Grudar na boquinha dele a massinha. E aí, você depois que terminou de brincar de comidinha, você pode falar: nossa, filho, tá tão sujinha a boca dele. Vamos escovar o dentinho dele que tá muito sujo. E aí você pode comprar uma escova para essa criança brincar ou usar uma escova que ela não utiliza mais, separar uma escova para esse momento, como essa aqui. E aí você vai brincar de escovar. E aí na escovação, ó, viu que eu tirei? Você vai tirar, brincando, vai tirar as massinhas que eram os sujinhos que estavam na boca do boneco. E assim você vai ensinar para ele essa relação, que quando a gente come, o nosso dentinho fica sujo. E aí a gente precisa, com a escova, tirar a sujeirinha do dente. E aí, através das brincadeiras, a gente vai ensinando esse processo. A mesma coisa pode funcionar com esses outros brinquedos, por exemplo. Vamos brincar de comer frutinhas. Olha a banana, que gostoso. Nham, 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 nham. Ó, o morango. Nham, 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 nham. A melancia. Nham, 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 nham. E aí, depois que você deu todos esses alimentos para esse boneco comer, você também vai trabalhar essa relação. Ah, agora a gente vai escovar o dente dele. Como é que a gente escova o dente, filho? Limpou o dentinho. E assim você vai trabalhando. Você percebeu que toda vez que eu trabalho essas relações de brincadeira em que eu quero ensinar uma habilidade para a criança, eu uso muitos sons. Então, faça o barulho do boneco comendo a comidinha, nham, 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 nham. Faça o som dele escovando o dente. Tic, 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 tic. Isso vai fazer com que a criança capte essas ideias e assimile de uma maneira melhor. Então, ela vai conseguir entender melhor esse processo e começar a imitar você com mais facilidade. Então, você pode dar a escova para ela e fazer: vamos escovar? Tic, 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 tic. E aí ela vai ter mais facilidade de imitar você nessa hora da escovação. A segunda dica é: trabalhe o lúdico na hora da escovação. Escolha escovas de dente que tenham temas de personagens. Escolha escovas que sejam do interesse dessa criança e que desperte nela o interesse pela escovação. Essa escova é um corpo estranho. É algo que essa criança tem uma aversão, que ela não gosta da sensação gerada. Então, ela tem dificuldade nesse toque, em ter acesso, em conversar com a escova, em tocar, em manipular e aceitar também esse objetinho. Então, quando a gente tenta trazer o lúdico para esse processo, tenta dar características que sejam do interesse dessa criança, como temas, escovas temáticas. Olha, filho, a gente vai escovar o dente com a escova do Hulk, com a escova do Capitão América, com a escova da Patrulha Canina, com a escova da Ariel, da Rapunzel, das princesas. E aí você vai começar a despertar o interesse através do lúdico, do desenho, do personagem para a escova, porque ela já não vai ser uma escova normal, vai ser a escova do personagem que essa criança gosta.
Então, o interesse dela em pelo menos tocar, olhar a escova vai ser maior, porque vai estar atrelado à escova algo que seja do seu interesse. Então, a gente vai conseguir potencializar esse interesse e também, consequentemente, essa escovação, porque quando a gente consegue o interesse da criança, a gente vai conseguir começar a introduzir essa escovação. Seja primeiro no brinquedo e depois nela mesma. Você vai aos poucos inserindo a escova nesse processo. Então, você pode comprar uma escova de personagem para ela escovar, ou para ela brincar com a escova e ver esse interesse, despertar esse interesse, e depois você compra outra ou usa outra, ou até uma igual, para escovar o dente da criança. E aí você vai inserindo, sempre contando histórias, cantando músicas e fazendo com que esse momento se torne um momento mais agradável, um momento menos aversivo, e também para que ela compreenda que esse momento não precisa ser um momento ruim, um momento chato, um momento doloroso para ela. Pode ser um momento legal, um momento positivo, que ela vai usar a escova do personagem que ela gosta, ela vai sentir o gostinho da pasta de dente, que é gostosa, ela vai limpar a boca e agora o dentinho dela vai ficar feliz. Existem várias histórias também, livros de quadrinhos, livros de história, vídeos que contam histórias da escovação do dente, da fada do dente e desses personagens que envolvem esse momento da escovação, que também podem ser usados. Você pode mostrar, por exemplo, a história da fada do dente, que vai cuidar do dente, que leva o dente quando cai, para a criança e despertando nela esse interesse. Olha, vamos escovar o seu dente, senão você vai ficar com cárie e a fada do dente não vai pegar o seu dente com cárie. Você pode inventar uma musiquinha para a escovação do dente, ou você pode usar uma música que já existe sobre isso, e assim vai trazendo e agregando coisas a esse momento que possam fazer dele um momento mais positivo para essa criança e também para você, que vai precisar desenvolver e auxiliá-la nessas atividades diárias. A terceira dica é: observe as questões sensoriais da sua criança. Como eu já falei no início desse vídeo, as alterações e as dificuldades para a escovação de dentes estão diretamente ligadas, quando falamos de autismo, às questões sensoriais. Então, procure um terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial. Ele vai poder mapear como está funcionando o sistema sensorial dessa criança, identificar quais são os seus principais pontos de dificuldade e estratégias para você trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, tanto nas terapias quanto em casa. Mas existem também, além das técnicas realizadas especificamente no consultório de integração sensorial com o terapeuta ocupacional, dicas sensoriais que a gente pode usar também em casa. Claro, essas dicas elas precisam ser supervisionadas por um terapeuta ocupacional de integração sensorial. Então, se sua criança já faz terapia com algum profissional de integração sensorial, converse com ele sobre a melhor abordagem que vocês possam estar lançando mão. Mas se a sua criança não faz, você pode começar a treiná-la com essas dicas enquanto você procura esse profissional para trabalhar de uma maneira mais ativamente. Essas dicas sensoriais de estimulação, elas auxiliam muito nesse processo, mas chega um momento em que a criança vai estar já saturada de fazer o mesmo. Então, a gente precisa também ativar esse sistema sensorial de diferentes maneiras, e não só da mesma maneira sempre. Então, a gente precisa ter um tempo para usar, a gente precisa ter algumas estratégias na hora de utilizá-lo. E você pode utilizá-los
em casa da seguinte maneira. Você pode trabalhar a estimulação da região oral. E como isso funciona? Você pode fazer massagens no rosto, na boca da criança, estimulando essa região oral. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que a escova de dente e as certinhas dela, quando a gente realiza a escovação, ativam a musculatura oral interna da boca e causam sensações? Quando a gente estimula essa musculatura externamente aqui na região das bochechas e dos lábios, a gente também estimula essa região oral de uma maneira diferente da escovação, mas a gente também ativa. Então, fazer massagens nessa região oral auxiliam nesse processo de aumento da tolerância da criança. Que lembre-se, ela está muito sensível, ela está com o nível dela de percepção dessa região muito sensível. Então, quando a gente toca e manipula essa região, por mais simples que seja, por menor o tempo que seja, talvez a sensação que essa criança perceba seja muito maior. Então, a gente precisa ir aos poucos, estimulando e trabalhando para que ela aumente a tolerância dela e se permita sentir essas sensações. Então, você pode massagear. Vou chegar mais perto. Massagear com a pontinha dos dedos essa região dos lábios. E da boca. Você pode, com o seu polegar e o seu indicador, colocá-los ao lado da boca, nessa região aqui entre o queixo e a mandíbula, aqui, e fazer massagens circulares nessa região, aqui com o auxílio dos seus dedos. Eu vou fazer para vocês verem. E é importante que a criança esteja com a boca relaxada, mas nem sempre isso acontece. Então, se a criança tiver com os dentinhos rígidos, você pode também ir fazendo aos poucos, sem muita força, mas para você destravar essa musculatura e ativar essas sensações geradas. Então, se a criança tiver com o dentinho travado, você vai fazendo até que ela vai relaxando aos poucos essa musculatura dessa região. Você também pode usar, nesse processo, escovas de dente elétricas, que vão causar nessa criança a sensação de massagem. As escovas de dente elétricas, elas vibram na hora da escovação e, além da escovação, elas também proporcionam essa sensação de vibração, de massagem nessa região. Então, você pode usar uma escova de dente elétrica para auxiliar nesse processo da musculatura, nesse relaxamento da musculatura. Mas nem toda criança vai ter uma boa aceitação a essas técnicas. Nem toda criança vai tolerar a escova de dente elétrica. Tem crianças que são tão sensíveis que é muito difícil para elas tolerarem, por exemplo, a escova de dente elétrica. Nem toda criança vai tolerar essa massagem que eu falei para você. Elas são tão sensíveis que até o próprio toque com a mão de outra pessoa a incomoda. Então, a gente precisa ter essa noção, esse limiar de tolerância da criança para poder inserir essas técnicas. E por isso é muito importante o acompanhamento profissional, porque o profissional vai conseguir ter esse termômetro de uma maneira mais eficiente para auxiliar, mas você pode sim usar essas técnicas aí na sua casa. Só lembre-se de observar se a sua criança está tolerando, se está sendo positivo ou se está sendo negativo, como ela está lidando com isso, se está sendo em excesso, estímulo em excesso, se você pode começar ou se você deve parar, para que isso também não seja
um fator que dificulte o processo, e sim que auxilie. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas possam ajudar você no seu dia a dia em casa com a sua criança autista, que de alguma maneira você possa agregar essas dicas para o seu dia a dia e conseguir colocá-las em prática, que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença nesse processo de escovação do seu filho. Se você é novo por aqui, siga nosso canal, curta esse vídeo, faça um comentário aqui embaixo e também siga o Playtea nas nossas outras plataformas digitais, como o Facebook e o Instagram. Eu sou Juliane Souza, terapeuta ocupacional, e esse foi o vídeo de hoje. Tchau!